conjunção mas é a oração mais importante, é a ideia mais importante do período. Beleza? Se eu só ir para a questão para vocês verem, tá aqui ela, ó. Questão do Enem aí 2014. Tarefa, não do texto. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar os outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar os outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar os outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos, a não pulsar. Do amargo e injusto e falso por mudar. Então, confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Olha o que a questão pedia. Na organização do poema, o emprego da conjunção mas, ó, falou de quem? Da conjunção mas, que eu até destaquei para vocês lá, ó, articulam para além de sua função sintática. Então aqui ele está pedindo além da função sintática. Qual a função sintática do mas? A função sintática do mas é uma conjunção adversativa. Pronto, mas eu não quero isso. Eu quero além dessa função sintática. Como é que eu sei disso? Vamos lá, letra A. O mas, cadê? Articula para além de sua função sintática a ligação entre verbos semanticamente semelhantes, a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis, a introdução de argumentos mais fortes de uma sequência, o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório ou a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Olha, se eu tiver na minha mente que mas é uma conjunção adversativa, automaticamente eu iria marcar a letra B, ó, que marca uma oposição, né? Adversativa, oposição. Então, por isso que é importante você ver o contexto e olhar o que a questão pede. Então, eu não quero a sua função sintática. Eu quero algo que vai além disso. Seria o quê? Resposta, letra C. Lembra que eu disse para vocês, ó, que sempre que eu tiver uma oração iniciada pela conjunção mas, essa oração ela será a mais importante do período, será aí, se for uma ideia mais importante. Então o que acontece, por exemplo, se eu disser assim, ó, estudou muito, mas não passou. A informação, a ideia mais importante é que você estudou ou é que você não passou? É claro que é que você não passou. Porque, logicamente, se você estuda, deveria ter sido aprovado. Então, estudou muito, mas não passou. Então, eu quero esse mas não passou, eu dou uma importância a mais a ele. Então, mostrar que essas questões gramaticais, elas caem no Enem. Só que elas caem de uma outra forma, diferente de como a gente está acostumado na escola, por exemplo. Então, tá aí, uma questão envolvendo conjunção, envolvendo função sintática, claro que não basicamente a função sintática, mas sim além dela, eu tinha que saber disso também. Então, uma questão que, digamos assim, ela é... Muitas pessoas, vou ser sincero, erravam a questão dessa, porque não tem esse conhecimento de além dessa função sintática. Eu sei que ó, quando eu falo em mas, eu sei que é uma classe gramatical, eu sei que ela é uma conjunção, eu sei que ela tem uma função sintática, a função sintática é adversativa, mas ela tem uma função além dessa função, para articular além disso. Então, articula ideias além da função sintática. Então, por isso que eu falei no início da aula que o grande problema é que nós estudamos gramática separado dos textos. Quando isso acontece, fica difícil de chegar a essa resposta. Mas, letra C, ok? Mas vamos adiante. Só para mostrar, eu trouxe essa questão no meio do conteúdo, só para mostrar que cai sim questões desse tipo no Enem. Relação de coesão e lógica de coerência. Então, estou falando de coesão e coerência, como eu já venho batendo nessa tecla há bastante tempo.
Então, falei de relação de coesão, estou falando de classe gramatical, especificamente das conjunções. Não só, mas vou dar uma chamada de atenção principal para as conjunções, que ela vai estar presente na nossa redação, lá na competência 4. E lógica da coerência é coerência. Vamos lá. Digamos que você, na andança de sua vida, você encontra Valesca Popozuda pregando em um culto. É possível? É. Eu não vou dizer que não é possível, mas convenhamos. Não é lógico, não é coerente uma Valesca Popozuda pregando como pastora. Pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não pode. Ela pode se arrepender dos seus pecados e seguir essa carreira de pastora. Mas, logicamente, coerentemente, não é. A verdade é essa. Não é lógico, não é coerente. Então, é essa relação de lógica. Beleza? Então, cuidado. Então, tá aí. A coerência é o entendimento. É a lógica, como eu disse a vocês. Não é você ter um texto, quando eu me refiro a texto, ele começar falando de um assunto e ele ter continuidade. O que é continuidade num texto? As redações de vocês prestem atenção nessa competênciazinha 3. A competência 3, ela trata do projeto de texto. E esse projeto de texto está ligado intimamente com a coerência do texto. Então é você ser coerente. O seu projeto de texto é você falar de alguma coisa lá no início, retomar durante os parágrafos, fazer o fechamento, começar outro parágrafo, retomando. Então é essa coerência. Então é como se eu dissesse assim, minha redação falava da questão da pandemia. Beleza, eu comecei falando da pandemia bem direitinho, o foco, onde está, como se desenvolve, o que é, então dei todas as informações. Mas aí lá pelo meio da minha redação eu fui falar do advento da internet, no meio dos jovens. Então, cadê a sequência lógica das coisas? Então o problema está aí. Eu entendo o porquê que isso acontece. Porque quando eu pego um assunto, seja ele qual for, quando eu pego um assunto, eu começo a escrever e começa a surgir ideias de todo lado na minha cabeça aqui. Vou voltar no exemplo do aluno que foi no meu privado, um de vocês. Quando ele estiver vendo, ele vai se reconhecer nessas minhas palavras. Ele me disse assim, ou ela, não sei, né? O que eu faço para melhorar a minha escrita? Melhorar a maneira de me expressar, melhorar minhas ideias, melhorar meus argumentos. Vou falar para vocês, precisa de muita leitura. Mas só a leitura dá jeito? Não. Eu tenho que ter planejamento. Eu tenho que ter estratégia de escrita. Então é aí onde entra. É aí onde eu entro essa lógica. Começar pelo argumento mais forte, introduzir argumentos secundários para sustentar meu argumento mais forte. Então é essa lógica que eu tenho que ter no meu texto. Comecei a falar de um assunto, vou até o final, até o fechamento dele, falando do mesmo assunto. Mostrando as possíveis causas, as possíveis consequências, os possíveis afetados, como resolver o problema, mas sempre dentro do mesmo problema. Eu encontrei nas redações de vocês algumas pessoas que, falando lá de vinha até falando bem, né, na redação, e introduziam um assunto que não tenha nada a ver, mas que está um pouco distante da discussão. Então poderia ter mantido o mesmo foco, aí puxou outra coisa, e quando você puxa um outro assunto para dentro do seu texto, aí começa a enrolar, porque você vai ter que justificar aquele assunto, aí o risco de fugir do tema é um passinho ali. Então cuidado com essas questões. Então planeje. Antes de começar a escrever, planeje o que é que eu quero. Não é feio não fazer subtópicos que você vai fazer não. Pedro até botou um áudio para vocês ontem, que eu até me policio e vou dizer, pedi até desculpa por eu não ter falado antes. Pedro botou lá aqui, antes de vocês começarem a escrever, claro, leia os textos motivadores, mas antes de começar, se aprofunde no assunto, vá buscar outras fontes. Mas no Enem eu não vou ter essa possibilidade. Beleza,
mas se no Enem cair algo parecido com o que você já fizer, o campo de informação de vocês está enorme. Então, essa é a estratégia. É eu buscar mais informações, principalmente aqueles assuntos o qual eu não domino. Rapaz, eu não sei falar disso não. Esse é que vai valer mais a pena eu ir buscar informações. Porque se um dia, porventura, vier cair, eu já sei alguma coisa. Eu falo muito assim a questão eu gosto de trabalhar textos, teorias no texto de possíveis temas por área da educação. Então, quando eu falo educação, eu tenho que saber um monte de coisa dali. Porque se cair, é acessibilidade, pronto. É na educação? Pronto, eu sei falar sobre isso. Eu sei falar sobre a questão das aulas à distância. Falou sobre a aula à distância, falou sobre o ensino EAD, eu sei falar sobre isso. Está tudo dentro do campo da educação, mas eu sei falar dessas subdivisões da educação. Então, o tema central aí, que é o maior, é a educação. Dentro dele vem chegando outros pormenores. Então, fica a dica, siga a dica que Pedro falou para vocês. Então, quando vocês pegarem o tema, mesmo aquele que você tem facilidade, esse aqui eu sei falar, é da minha área mesmo, mas mesmo assim, busque outras fontes, até porque vai contar lá na competência 2. Então, essa competência 2 da redação de vocês, ela traz um pouquinho sobre se prender aos textos motivadores ou ir além deles. Então, a competência 2 é uma das mais... Não que as outras não sejam importantes, mas essa daí é uma das que tem o maior peso. E, como o Pedro falou, eu até me surpreendi que ele... Como ele falou, vai enriquecer seu conhecimento sociocultural. Então, essa é a coisa. É o X da questão. Então, quando você lê, você se apropria, eu lembrei aqui que eu li um artigo de fulano de tal que fala desse mesmo assunto. Eu posso citar dentro do meu texto. Quando eu cito um rapaz que fez um artigo renomado, que fala do assunto, desse mesmo assunto, que defende a mesma linha que eu estou defendendo, ótimo, cara. É aí onde você faz essa jogada do conhecimento sociocultural dentro do texto de vocês. Então, é ter esse entendimento. O texto de vocês tem que ter essa coerência. Começar falando de uma coisa, terminar falando da mesma coisa. Claro que também cuidado, viu? Para não ficar só enchendo linguiça, falando da mesma coisa. Também não. Como eu disse, algumas aulas, o parágrafo ele é igual à redação. Tem início, meio e fim. Cuidado para não deixar muito grande e cuidado para não deixar pequeno, incompleto. Então, só passe de um parágrafo para outro quando você já tiver dado todas as suas possibilidades. Então, não tenho mais nada a falar sobre esse tópico. Eu vou para outro. Mas, voltando à lógica, o texto de vocês tem que ter lógica. Se ele não tiver lógica, vai ser um mero amontoado de palavras aí, ou de ideias soltas. E, provavelmente, sua nota não será uma nota satisfatória. Beleza? Então, muito cuidado com isso. E aprofundem-se. Não se prendam aos textos motivadores. É para motivar. Realmente é um texto motivador, é para motivar a escrever. Mas, em nenhum momento, nenhum manual de redação diz que é para você escrever o que tem ali, não, viu? Ali é para dar um norte para você. Para não soltar só o tema. Diferente, né? Que é algo novo. Porque eu vou ser sincero com vocês. Quando eu era estudante, meus professores diziam assim, fale sobre isso. Pronto. Desse jeito, soltava aí. O tema solto sem nenhum um embasamento. Muitas vezes, não dava nem tempo de pesquisar não, era na hora. Pronto, o tema é esse. Aí acaba que se virasse aí para falar sobre esse tema. Não tinha nada. Quando ele dizia assim, o tema é esse, mas podia levar para casa para depois fazer, ainda melhorava um pouquinho. Mas quando o tema é esse, para fazer na hora, meu amigo, aí o bicho pega. É por isso que a redação do Enem traz os textos motivadores. Porque você não vai ter esse tempo de pesquisar em casa, mas pelo menos ali você tem algo falando sobre. Beleza? Então, muito cuidado com essa coerência. Muito cuidado com esse entendimento. Um texto coerente é um texto entendível. Costumo dizer que ele é um texto que, quando você lê, você sabe realmente o ponto de vista do autor, o que ele quis defender, o que ele quis